Olá, eu sou Norberto Almeida da Portfólio Expert e nesse vídeo eu quero conversar contigo sobre o que é uma métrica e o que é um indicador. Antes, dois convites. Um para você se inscrever no nosso canal no YouTube e o segundo para acompanhar a gente nas redes sociais. Quero começar com uma reflexão. Se eu disser para você que o custo real desse projeto até o momento é de 100 mil reais, isso é uma métrica ou é um indicador? Alguns segundos para você pensar. Se você imaginou que é um indicador, eu gostaria que você fizesse uma segunda pergunta. Esse projeto está indo bem ou está indo mal com relação aos custos? Não dá para responder, né? Então isso não indica muita coisa. Isso é uma métrica. O que é uma métrica? Uma métrica é a medida de algo, é uma medida qualquer. Quando a gente vai acompanhar os nossos projetos, a gente precisa definir as métricas. Elas podem ser tangíveis, como custo do projeto, prazo do projeto, valor presente e líquido, entre outros. E pode ser também intangível, tais como a satisfação do cliente, a satisfação do time. Mas a gente transforma essas métricas que são intangíveis em algo tangível. Para a satisfação do cliente, por exemplo, a gente pode fazer uma pesquisa qualitativa que no final a gente terá um número do grau de satisfação do cliente. E quando é que a gente transforma uma métrica num indicador? Um indicador é uma métrica mais uma referência. O que em gestão de projetos a gente chama de linha de base. Um indicador, ele serve para avaliar se a gente alcançou a meta desejada, ou o resultado desejado, ou o grau pelo qual a gente alcançou essa meta ou esse resultado. É o que comumente o mercado chama de KPI ou KPI, Key Performance Indicators, ou indicador-chave de performance, ou indicador-chave de desempenho. Vamos a um exemplo. Nesse caso de custos, o correto seria usar um indicador de desempenho de custos, que ele é calculado através do valor agregado, que é o valor da linha de base para o que eu fiz, dividido pelo custo real. Nesse caso aí, eu já tinha colocado o custo real como 100 mil. Se eu disser que eu planejei para fazer o que eu fiz 120 mil, ou seja, vamos supor que a gente está reformando um prédio inteiro. Então, o primeiro andar do prédio, eu tinha planejado gastar 120 mil e gastei apenas 100. Agora, dá para eu saber se o projeto está indo bem ou está indo mal? Sim, esse projeto está gastando menos. Se eu pegar o IDC, 120 dividido por 100 dá 1,2. O que quer dizer um IDC de 1,2? Quer dizer que para cada R$1 investido, eu estou agregando R$1,20. É como se eu botasse R$1 no banco e tirasse 1,20. Nesse caso, eu gastei 100 mil e eu recebi de volta 120 mil. Quando a gente fala de variação de custos, qual é a variação de custos? É o valor agregado menos o custo real. 120 menos 100 dá 20 mil. Quando eu falo que a variação de custos desse projeto é 20 mil, quer dizer que eu estou gastando menos 20 mil. E percentualmente falando, cuidado que um IDC de 1,2 não quer dizer que eu estou gastando menos de 20%. A variação de custo percentual, ela é calculada pela variação de custo dividido pelo valor agregado, o que dá, nesse caso, 16,7%. Indicadores, geralmente, quando a gente fala maior que 1 são bons, ou positivos são bons, menores que 1 são ruins e negativos são ruins. Nesse caso, essa variação de custo de 16,7% quer dizer que eu estou gastando menos 16,7% com relação aos custos, ao custo desse projeto. E esse indicador de desempenho de custos vai ficar verde, amarelo ou vermelho? Estou gastando menos 16,7%. Esse projeto está indo bem com relação ao custos? Provavelmente você respondeu verde, né? Mas não necessariamente é assim. Em projetos, o que a gente faz? A gente cria uma tabela igual a essa, que eu coloco um indicador de desempenho de custos, a fórmula
que é IDC igual ao valor agregado dividido pelo custo real, e digo quando é que ele fica verde, amarelo ou vermelho. Nesse caso, eu coloquei que uma variação menor ou igual a 5% vai ficar verde, entre 6 a 10 vai ficar amarelo, e uma variação maior que 10% vai ficar vermelho. Nesse caso aí, eu vou mostrar no próximo slide como é que ficaria esse indicador. Lembro também que num projeto eu posso ter diversos indicadores de prazo, de custo, de valor presente líquido, de retorno sobre investimento. E se eu tenho vários indicadores, qual o indicador que eu levo para o projeto? Eu tenho 2 verdes, um amarelo e um vermelho. Isso depende de empresa para empresa, mas o que a maioria das empresas faz? A maioria coloca no projeto o pior indicador. Para o projeto ficar verde, eu tenho que ter todos os indicadores verdes. Se eu tiver um amarelo, ele fica amarelo. Se eu tiver um vermelho, ele fica vermelho. E para o portfólio? Imagina que eu tenho um portfólio de 100 projetos. É justo eu ter 99 projetos verde e um vermelho, o meu portfólio vai ficar vermelho? Não, para o portfólio, o que a maioria das empresas faz é criar uma meta. Nesse caso aí, eu coloquei que a meta é 85% e a meta mínima é 70%. Ou seja, dos 100 projetos, se eu tiver pelo menos 85% verde, o portfólio vai ficar verde, 85 projetos verdes. Se tiver entre a meta mínima e a meta desejada, entre 70 e 85, entre 70 projetos e 84 projetos verdes, o indicador do portfólio vai ficar amarelo. E se tiver abaixo da meta mínima, abaixo de 70 projetos, de 70%, 69% para baixo, o indicador do meu portfólio ficaria vermelho. É o mais justo? Não, você pode ponderar, pode fazer de outras formas. Eu estou mostrando a você o que a maioria das empresas faz. Voltando ao nosso caso, como é que ficaria um indicador de desempenho de custos desse projeto? Ele está 1,2 e a variação é 16,7%. Então ele caiu aonde? No vermelho. A variação está maior que 10%. Então, por custo, esse projeto não está performando bem. Você vai falar, Roberto, você está maluco, eu estou gastando menos e meu projeto vai ficar vermelho? Aprende a planejar. Se não, qual o recado que você está dando para o seu time? Chuta lá em cima o orçamento desse projeto, qualquer coisa abaixo, teu projeto vai ficar verde. Então, qual é o mérito que tem um gerente, uma gerente, de um projeto que ele acha que gasta 500 mil, ele põe 1 milhão de orçamento e gasta 700 mil? Não tem mérito nenhum. O planejamento foi feito para ser seguido. Se for um projeto de 1 bilhão, eu posso estar com 167 milhões parados, sem poder aplicar em uma outra coisa. Ou se eu estiver pegando empréstimo bancário, estou com 167 milhões, pagando juros sem necessidade. Então, nesse vídeo, eu mostrei a você o que é uma métrica e o que é um indicador. Se você gostou, dá uma curtida aí, indica para os seus colegas, tá? E fica com a gente aí. Juntos geramos conhecimento em um mundo de oportunidades.